conta da GK finalmente chegou e, pelo que dizem alguns veículos de mídia, ela estaria falida. Mas eu trouxe aqui um vídeo que vai contar um pouco mais disso tudo, porque eu fiquei muito curioso em saber como que a GK chegou, né? A GK chegou nesse local. Então, antes de mais nada, já peço se inscrever no canal, dar um like, dar um hype, que é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente, e já me conta. Você acha que a GK tá realmente falida ou é um monte de baboseira que esses veículos de mídia estão falando? Bora pro vídeo. Gente, eu trouxe o vídeo do Fala Matheus, eu já fiz um react dele aqui no canal, e o nome do vídeo é A Conta Chegou. Bora ver. Uma frase que diz que a fama revela quem a pessoa realmente é. E se isso for verdade, a história da GK talvez seja uma das mais curiosas da internet brasileira. Porque ela saiu do interior da Paraíba, conquistou milhões de seguidores, Nossa, que diferença que era a GK antes, hein? Nossa, meu Deus do céu. Que diferença! Construiu uma fortuna, criou uma das festas mais famosas do país e se transformou em uma das mulheres mais influentes do Brasil. Mas ao mesmo tempo parece que quanto mais sucesso ela alcançava, mais polêmicas apareciam pelo caminho. E sinceramente, é difícil encontrar outro influenciador que tenha colecionado tantas controvérsias em tão pouco tempo. Brigas com famosos, acusações de arrogância, cancelamentos, processos, dívidas, pessoas expondo bastidores, polêmicas envolvendo antigas publicações, críticas por causa da fama, do ego e até da maneira como tratava as pessoas. Nós vamos entender agora como a GK se transformou em uma das figuras mais polêmicas e controversas da internet brasileira e como ela saiu de uma grande influenciadora milionária para uma das pessoas mais canceladas da internet e também mais endividadas. Mas antes da gente começar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal porque tem vídeo novo toda semana trazendo as maiores polêmicas e histórias da internet. Também já deixa seu like porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. Também não esqueça de clicar no botão de hype para o vídeo, porque pode parecer simples, mas isso faz uma diferença enorme para o canal. Exatamente, gente, isso faz uma diferença enorme no canal, por favor, dá um hype aí, vai. Continuar crescendo. Agora sem mais enrolação, porque a história da GK é muito mais polêmica do que muita gente imagina. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Vaz e eu vou te contar toda essa história logo depois da vinheta. Jéssica Caiane Rocha de Vasconcelos nasceu em Solânia, na Paraíba, e começou a ganhar espaço por volta de 2013. Na época, ela ainda cursava Relações Internacionais e fazia vídeos de humor para a internet, principalmente no Instagram e Facebook. Os vídeos eram simples, gravados sem grandes produções e exploravam personagens, situações do cotidiano e um humor exagerado que acabaria se tornando a sua marca. Em meados de 2014 e 2015, com o crescimento do Instagram no Brasil, a GK começou a ganhar mais seguidores. Ela passou a fazer vídeos em parceria com outros humoristas e criadores nordestinos, principalmente com nomes que também estavam em ascensão na época: o Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, Tiro Lipa e Lucas Guimarães. O grupo de influenciadores nordestinos começaram a se fortalecer nas redes e isso ajudou só gente que nunca foi cancelada na internet, pra vocês verem, só gente que ninguém nunca criticou bastante na projeção dela. Em 2016, com mais seguidores, a GK começou a aparecer em eventos, programas de televisão e produções humorísticas. Ela já era conhecida na internet, mas ainda estava longe do nível da fama que alcançaria depois. Nessa época, ela começou a construir amizades com artistas e influenciadores e demonstrava que queria ir além dos vídeos de humor. O objetivo dela era se tornar uma celebridade nacional. Se existe uma coisa que mudou completamente a vida da GK, essa coisa foi a farofa. E talvez seja impossível contar a história dela sem falar desse evento, porque em determinado momento a farofa ficou maior do que a própria GK. Nossa, isso é verdade, a farofa da GK ficou maior que ela. E assim, ficou grande de fato, na minha visão, por causa da Kéfera, tá? O que é meio bizarro falar, porque a Kéfera nem tava no auge da sua carreira, ela já tinha caído, já tinha, mano, saído bem de foco. E ela simplesmente com alguns stories, sabe, no Instagram, fez a festa da GK explodir. Que começou como uma simples festa de aniversário, acabou se transformando em uma verdadeira fábrica de fofocas, polêmicas, romances e viralizações das redes sociais.
sociais. As fotos começaram a circular, os vídeos viralizaram e aos poucos a GK percebeu que as pessoas não estavam interessadas nela e sim no evento, na sensação de estar vendo os bastidores dos famosos. E foi aí que ela entendeu uma coisa que mudaria sua vida. Nesse momento ela pensou que a farofa poderia ser muito mais do que um aniversário, que poderia ser uma marca, um espetáculo, até mesmo um negócio. Nos anos seguintes, a farofa começou a crescer. Quanto maior ela ficava, mais parecia um reality show, só que sem câmeras oficiais, porque quem fazia o trabalho eram os próprios convidados. Todo mundo filmava tudo, os stories bombavam, as páginas de fofoca faziam a festa. E a impressão que passava era que boa parte do Brasil estava assistindo, só que junto com a fama vieram as primeiras críticas, porque muita gente começou a enxergar a farofa como uma competição de ego, uma disputa por atenção, quem beijava mais, quem aparecia mais, quem gerava mais assunto, quem conseguia mais seguidores e, sinceramente, era difícil dizer que isso não existia. Porque muitos Verdade, eu lembro que, acho que antes da última farofa que caiu, porque teve umas coisas que aconteceu pra farofa cair, era bem isso, era todo mundo querendo se mostrar, querendo causar, era realmente, tinha virado meio que uma competição, um reality show ali, pra ver quem que ia estar mais em alta, quem que ia dar, tipo, a polêmica que ia hypar mais no momento. E isso já tava meio assim, de saco cheio, sabe? Não tava muito legal. Influenciadores passaram a usar a farofa quase como uma vitrine, uma oportunidade pra se manter relevante. Mas foi em 2021 que tudo mudou. Depois da pandemia, a farofa voltou em um nível completamente diferente. Hotel de luxo, centenas de convidados, grandes artistas, milhões de reais investidos e uma cobertura praticamente em tempo real nas redes sociais. Aquilo deixou de ser apenas uma festa, virou um evento nacional entre as subcelebridades e os influencers. E foi justamente ali que começou a surgir uma crítica muito forte. Porque uma festa que fazia referência ao aniversário dela virou na verdade um reality show de influenciadores, porque parecia que tudo era pensado para viralizar, tudo virava manchete, tudo virava notícia e, querendo ou não, isso beneficiava a GK, porque quanto mais falavam da farofa, mais famosa ela ficava. Chegou um momento em que ser convidado para farofa parecia mais importante do que muita premiação por aí. Acreditando, tô me tremendo. Ai, peraí. Olha esse áudio que eu acabei de receber. E aí, minha Letícia Wally, me estoura, sabe que você tá estourando tudo aí no Amapá. Tô aqui pra convidar você pra minha farofa 4, 5 e 6 de dezembro, viu? Quero ver você estourando tudo lá e vamos embora. Porque Um pouco de vergonha alheia? Um pouco, mas eu não vou julgar ela. Se eu também fosse convidado para um evento desse, eu também ia ficar super emocionado. receber um convite significava status, significava que a pessoa estava em alta, e isso criou uma espécie de elite da internet. Quem estava dentro era relevante, quem estava fora parecia esquecido. E isso começou a gerar desconforto até entre os próprios influenciadores. Com o crescimento da farofa, começaram as críticas. Muita gente passou a enxergar aquilo como um verdadeiro símbolo da superficialidade da internet. Outros diziam que era uma fábrica de ego e de um espetáculo do exagero e da exposição ao ridículo, porque quem se relacionava com mais pessoas nessa festa era reconhecido como rei ou rainha dessa tal farofa. Em 2021, a VTube, por exemplo, ex-BBB, ganhou esse prêmio após beijar em média de 40 pessoas em uma única noite. O engraçado... Ai, gente, eu achei que foi pouco. A Belinha fez o dobro disso em algumas horas. Assim, achei muito pouco mesmo. Engraçado, que eu tô gravando esse vídeo, eu tinha gravado um vídeo sobre a Ana Castela, do cancelamento dela. E é incrível como a Ana Castela tá sendo cancelada justamente por ter beijado bocas. Mas bora lá, né? Fazer o quê? é que a própria GK parecia entender que aquilo era o combustível do evento. Alguns acusavam os convidados de fazer tudo por engajamento e tinha quem dissesse que a festa parecia um enorme Big Brother sem câmeras oficiais, porque praticamente tudo era transformado em conteúdo, e talvez sem perceber a própria GK estivesse se tornando refém daquilo, porque todo mundo queria uma edição maior a cada ano, todo mundo queria mais e a pressão começou a aumentar, porque agora já não bastava fazer uma festa, era preciso superar a edição anterior e isso custava caro.
muito caro. Mas o dinheiro não era o único problema, porque enquanto a farofa crescia, algumas histórias de bastidores começavam a aparecer. Críticas sobre a arrogância, sobre o ego dos influenciadores, acusações de estrelismo, e o nome da própria GK começava a ser associado não apenas ao glamour, mas também às polêmicas. E talvez seja essa a maior ironia da história, porque a festa que transformou a GK em uma subcelebridade foi a mesma festa que começou a desgastar a sua imagem, porque enquanto a farofa crescia, a impressão que muita gente tinha era que a GK também estava mudando, e o que parecia ser o auge da carreira dela, na verdade era apenas o começo dos problemas que viriam depois. Se até 2021 a imagem da GK era da influenciadora divertida, da dona da farofa e da mulher que parecia estar vivendo o auge da fama, 2022 foi o ano em que essa imagem começou a se desfazer. Tudo começou depois que uma internauta comentou que não entendia o porquê tanta gente parecia não gostar da GK, e foi aí que o Castanhari respondeu dizendo que conhecia diversos relatos de pessoas que haviam trabalhado com ela e que contavam histórias desagradáveis. Chama a GK, entrevista a GK. Vocês vão entender. Mano, eu queria entender por que tanta gente fica muito famosa. Sabe qual é a linha que eu desenho? A linha tênue. Qual é a linha limite pra mim do tipo, tá, essa pessoa ela não merece A linha do arrombamento. nem um mínimo de moral minha. É quando maltrata a gente que trabalha com ela. Isso é E bad. como eu já fui da Isso é mesma bad. agência dela, e tive as mesmas pessoas trabalhando comigo que trabalharam com ela, aí você sabe quem são as pessoas. Eu não admito quem maltrata pessoas que trabalham com ela. Maltratar, é isso. E a gente sabe Não, que sabe tem que gente tem. que é mano, que maltrata No nosso meio, maltrata assessor, maltrata gerente de conta, maltrata, sei lá o que. Maltrata! Porque se acha pra caralho. Acima de tudo. E, mano, se acha por quê, meu irmão? O que você fez? Caramba, gente, eu não sabia que o Castanhari tinha dado essa declaração. Isso é uma coisa nova pra mim. Gente, assim, não que assim, eu ache muito incomum, né? Pessoas que ficam famosas e começam a usar marcas de luxo, se acharem super estrelinhas e começarem a maltratar funcionários. Acho legal? Não, eu acho que isso é uma das piores coisas que existem. Mas não é como se fosse uma coisa tão incomum assim, sabe? Segundo ele, os relatos envolviam maus tratos contra equipes, funcionários e pessoas que trabalhavam nos bastidores, e aquilo foi o suficiente para abrir uma porta que parecia estar fechada há muito tempo. Em meio às críticas, cancelamentos e toda a repercussão negativa envolvendo seu nome, várias pessoas começaram a resgatar diversas publicações antigas feitas pela GK anos antes da fama. Entre as postagens... Ai, vamos também ser sinceros, né? Poxa, você pegar a fala de 5, 10 anos da pessoa antes dela ficar famosa, eu já acho que daí é um pouquinho demais. Ainda mais falando de influenciador, criador de conteúdo, pessoa que trabalha com internet hoje em dia. Gente, 15 anos atrás a cultura era completamente outra. Muito provavelmente você não falou aquilo porque você era uma pessoa ruim. Você só falou aquilo porque a cultura te apoiava a falar aquilo, sabe? que viralizaram, havia comentários considerados gordofóbicos, piadas envolvendo cotas raciais, mensagens que foram interpretadas como racistas e até publicações que levaram alguns usuários... Nossa, sim, gente, mas eu acho que ela passou um pouco do ponto. Retiro o que eu disse sobre a GK, tá? Eu digo isso pra outras pessoas. A GK, assim, ela realmente foi longe, porque, gente que me trata como se eu fosse uma pessoa paciente. Cadê os... Nossa, meu Deus do céu. Não, desculpa. Essa parte aqui a gente já falava há muito tempo. Não, realmente, essa mina passou do ponto, de fato. A acusarem a influenciadora de banalizar referências ao nazismo. Inclusive, depois da declaração do Castanhari e a exposição dos tweets antigos, muita gente começou a prestar atenção em outras indiretas que já estavam aparecendo. Um ex-personal trainer da GK publicou uma mensagem nas redes sociais que muita gente interpretou como uma indireta. Sem citar nomes diretamente, ele escreveu sobre a importância de tratar bem as pessoas, porque, segundo ele, nunca se sabe quando a vida pode mudar. Bom dia hoje com uma dica para quem está começando no digital e pretende ser uma celebridade. Pretende ganhar vida com isso. Aprenda a tratar todo mundo bem. Todo mundo bem. Do porteiro, do garçom, ao dono do restaurante, todo mundo bem. A mensagem foi o suficiente para alimentar ainda mais as especulações. As páginas de fofoca passaram a repercutir qualquer história relacionada ao nome dela. Só que o que ninguém imaginava é que a maior crise da carreira dela ainda estava por vir.
porque em novembro daquele mesmo ano a GK participaria do Lady Night, o programa da Tata Werneck. Uma entrevista que deveria ser apenas uma aparição na televisão, mas que acabaria se transformando em um dos momentos mais constrangedores da carreira dela. E bota constrangedor, gente, porque eu fiquei constrangido de ver isso na época. Volta daqui a 2 minutos. Vitor. Bial! Bial! Gente, não é o Bial. Como voltar pra te educar. Não é o Bial, não, aqui. E depois bate a culpa, não bate? Como é que você tá se sentindo agora, hein? Gente, isso é perigoso. Vocês rirem nesse momento é muito perigoso. Eu moro em VEC, não. Eu vou levar você lá. Você, por favor, gente, vamos aplaudir a GK, que ela é maravilhosa. GK, mais um meu. Eu te peço pra você ser feliz. Vai pro Bial dali? GK, a medicação ela é tão importante, sabia? Quando bem dosada. Então me dá. Realmente, é bem importante quando bem dosado. Você vê que a Tata Werneck tá constrangida. Gente, a Tata Werneck tem um jogo de cintura muito bom. E mesmo assim ela ficou constrangida. Você vê que ela tá super desconfortável. Você sabe que tava gravando, não sabe? Me dá o que você toma. E o pior de tudo é que a participação no programa seria apenas o começo, porque logo depois, ainda em 2022, viria uma piada de Fábio Porchat. Durante os melhores do ano da Globo, o Fábio Porchat fez uma piada sobre a participação da GK no Lady Night, que havia sido muito criticada nas redes sociais. Eu olho o Jô e fico pensando, o que ele faria com uma GK, né, Tata? Na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes, né? A GK não gostou da piada e nas redes sociais ela disse que a piada havia sido cruel e afirmou que... Ah, me poupe. Assim, foi um pouco pesada a piada? Foi, de fato. Mas, meu, você fez a própria apresentadora do programa ficar, mano, desconfortável, sabe? Assim, eu achei até que foi pouco. Que já estava passando por um período muito difícil psicologicamente. Ela escreveu que estava sem forças e disse que não sabia até onde conseguiria suportar a pressão. Se 2022 já estava sendo um período complicado para a imagem da GK, uma outra polêmica surgia nos bastidores e acabaria indo parar na justiça. E dessa vez não envolvia cancelamento, nem Fábio Porchat e nem a farofa. Envolvia uma mansão de luxo em São Paulo. Tudo começou depois que a GK alugou um imóvel na região da Granja, zona sul de São Paulo. O aluguel girava em torno de R$36 mil por mês, e ela chegou a pagar uma caução de R$108 mil, equivalente a 3 meses de aluguel. Só que, segundo os proprietários, a relação teria sido marcada por problemas desde o início. De acordo com a ação judicial, a influenciadora teria atrasado pagamentos, encerrado o contrato antes do prazo previsto e utilizado a residência para fins comerciais e gravações de conteúdo, algo que, segundo os donos, não era permitido pelo contrato. Mas o que mais... Gente, aqui eu acho que é uma coisa interessante a gente falar, que muita gente pode achar que, tipo, mas a pessoa alugou a casa, ela pode fazer o que ela quiser, né, tipo, e não é assim que funciona, tá? Além de ter no contrato, pra ser uma locação comercial ou para moradia, porque entende-se que quando você vai fazer algo comercial, você vai lucrar com aquilo, então você tem um tempo estipulado e é mais caro o aluguel, ainda existem bairros em que não se é permitido fazer coisas comerciais, mesmo que seja, tipo, sei lá, você montar uma festa, um estúdio, não é permitido. E você quebrar esse contrato, fazer isso, não só pode tirar uma puta de uma multa, galera, mas você pode realmente pagar na justiça, sabe? Porque é você... Mano, você lesa outra pessoa, né? Vamos dizer assim. O que mais me chamou a atenção foram as acusações feitas pelos proprietários. Segundo eles, quando a casa foi devolvida, móveis, objetos e até obras de arte... Mentira! Os proprietários afirmaram que diversos móveis e obras de arte foram danificadas. Mas caramba, gente, o que a GK tava fazendo lá dentro? Mano, ela tava vendendo o quê? O que ela tá fazendo? Destruição em massa? Ela tava se preparando pro apocalipse zumbi? Sabe? Usando os quadros de arte como se fosse um zumbi pra treinar, assim? Tirou o alvo? Mano, o que é isso? Teriam sido danificadas. Em documentos do processo, os donos chegaram a afirmar que o imóvel estava literalmente destruído.
Inicialmente eles pediram uma indenização superior a 500 mil, com algumas reportagens apontando entre 500 a 700 mil, somando multas, danos materiais e outras cobranças. Ao mesmo tempo, a GK também entrou na justiça para tentar recuperar os 108 mil reais, alegando que precisou deixar a residência após se mudar para o Rio de Janeiro por motivos profissionais. Porém, a Justiça de São Paulo rejeitou o pedido da influenciadora, entendendo que a quebra antecipada do contrato não a isentava das penalidades previstas. Além disso, ela ainda foi condenada a pagar honorários advocatícios. Anos depois, o caso teve um novo desdobramento. Em segunda instância, a GK foi condenada a pagar cerca de 348 mil reais, valor composto por um aluguel em aberto de aproximadamente 46 mil reais. Multa rescisória superior a 100 mil reais e quase 198 mil referente aos danos materiais apontados pelos proprietários. Se 2022 foi o ano do cancelamento, 2023 mostrou que a imagem da GK ainda estava longe de se recuperar, e um dos momentos mais constrangedores daquele ano aconteceu durante a Semana de Moda de Paris. Um episódio que viralizou nas redes sociais e fez muita gente voltar a discutir até onde vai a busca por atenção e reconhecimento no mundo dos famosos. Tudo aconteceu quando a GK estava acompanhada da atriz e cantora Camila Cabello em um evento de moda. As duas caminhavam em direção aos fotógrafos que... Camila, foi aí que a sua carreira começou a decair. O seu calcanhar de Aquiles foi a GK. A sua criptonita foi a GK. Coitada da Camila Cabello. É aí que, gente, ela flopou. Foi nesse momento que a Camila Cabello saiu de ser uma artista de uma A-list para virar a classe média do flop. Estavam concentrados registrando celebridades e convidados. Enquanto a Camila era chamada pelos fotógrafos e recebia uma sequência de flashes, a GK aparentemente tentava chamar atenção também para ser fotografada. Mas roupa feio pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Feia pra caramba essas roupas. Can you see my back, please? Can you say back? Yes. Like this. Yeah, in my camera, please. Em alguns vídeos que viralizaram, muitas pessoas interpretaram que os fotógrafos estavam focados na Camila Cabello e praticamente ignorando a presença da GK. Ainda em 2023, uma declaração da própria GK acabou chamando atenção e levantando dúvidas sobre o momento que a farofa estava vivendo. Segundo ela, alguns influenciadores teriam se unido para boicotar a edição daquele ano. A informação foi revelada pela própria GK em entrevistas, onde ela contou que soube que durante outra festa, alguns criadores de conteúdo combinaram de não comparecer ao evento. De acordo com ela, o motivo seria a ideia de que a farofa beneficiava mais a própria GK do que os convidados. Alguns influenciadores acreditavam que estavam ajudando a fortalecer a marca da influenciadora sem receber nada em troca. Apesar... Peraí, vamos lá, que aqui eu também não vou ser injusto. A GK paga toda a infraestrutura, a comida, a bebida, ela paga os garçons, todo mundo que tá lá trabalhando. E daí os influenciadores que vão de graça, não tem que pagar nada por isso, ganham uma puta visibilidade. Estão reclamando ainda que eles não estão ganhando mais do que ela? Assim, eu não estou aqui defendendo a GK, mas esses influenciadores eu já teria um pezinho atrás, tá? Porque se eles estão ganhando tudo isso e eles ainda querem receber, eu acho que eu acho que a GK não é a única pessoa soberba do rolê, não. Da declaração, a GK não revelou nomes e nenhum influenciador assumiu publicamente ter participado desse suposto boicote. Em 2024, a farofa da GK chegou ao fim. A festa que transformou a GK em uma subcelebridade brasileira foi também a festa que quase se transformou em um enorme pesadelo financeiro. Segundo a própria GK, começaram a surgir cobrança todos os dias, Pix de 50 mil, Pix de 100 mil, pagamentos inesperados, transferências urgentes, e a sensação era que o dinheiro simplesmente desaparecia. Em uma entrevista, ela chegou a contar que vendeu presentes que havia recebido para poder ajudar a pagar parte das contas. Outro assunto que passou a acompanhar a GK constantemente foram as críticas envolvendo a sua aparência. Ao longo dos anos, ela realizou diversos procedimentos estéticos e harmonizações faciais, só que a mudança acabou se tornando alvo frequente de comentário nas redes. Muitas pessoas... mas aí também o pessoal fala de qualquer um, gente. A Anitta já teve 50 mil rostos diferentes e tá aí de boa, viva na vida.
diziam que ela estava irreconhecível. Outros afirmavam que a influenciadora havia exagerado nos procedimentos. As comparações entre fotos antigas e atuais viralizaram constantemente e o assunto se transformou em uma pauta recorrente nas páginas de fofoca. Além das polêmicas envolvendo a sua imagem, a influenciadora teve o nome associado a processos e cobranças financeiras que repercutiram na imprensa. Se os problemas envolvendo a mansão alugada já haviam levantado questionamentos sobre a situação financeira da GK, uma nova notícia acabou chamando ainda mais a atenção. Porque em 2026 veio à tona que a influenciadora havia se tornado ré em uma ação movida pelo Banco do Brasil envolvendo uma dívida de aproximadamente 1.800.000. Segundo as informações divulgadas, tudo começou em 2025, quando a GK teria contratado um empréstimo junto ao banco. Mas o mais curioso é que esse empréstimo, de acordo com a ação, não teria sido para comprar uma casa ou investir em algum novo negócio. O objetivo do empréstimo seria quitar dívidas anteriores que ela já possuía com a própria instituição financeira. Foi então firmado um acordo. A dívida seria parcelada em 96 prestações, só que, segundo o Banco do Brasil, os pagamentos previstos no contrato não teriam sido cumpridos. Diante disso, o banco resolveu levar o caso para a justiça. E além da cobrança de 1.800.000, a instituição pediu a possibilidade de penhora e avaliação dos bens da influenciadora caso o valor não fosse quitado. Já existiam disputas relacionadas à mansão alugada, rumores sobre dificuldades financeiras e até outro processo envolvendo uma casa de apostas. Tudo isso acabou alimentando especulações nas redes sociais sobre uma possível crise financeira e até boatos de falência. Bom, eu acho que o mundo das subcelebridades é um mundo muito fútil, né? Tá, gente, eu quero falar sobre esse negócio da dívida. Só falta um minuto pra terminar o vídeo, mas fica aí porque eu vou explicar uma coisa bem legal sobre esse negócio da dívida, tá? Obviamente, muitas pessoas que acompanham ali querem ver futilidade mesmo, até porque muitas pessoas que acompanham subcelebridades nas redes sociais, na verdade gostariam de estar vivendo aquela vida. Porém, a própria GK é a prova viva de que na maioria das vezes, a futilidade cobra um preço muito caro depois. E aí, o que vocês acham de toda essa história envolvendo a GK? Bom, eu acho que ela errou em transformar um aniversário que era para comemorar um dia especial dela em um evento. Porque quando você faz uma festa de aniversário comemorando o seu aniversário, não existe cobrança, necessidade de você todos os anos superar a festa do ano anterior. Já um evento tem essa tendência, né, de que cada ano tem que ser melhor, tem que se superar. E ela foi se endividando para poder se manter em evidência. Então esse é o meu ponto de vista sobre toda essa história da GK. Deixa aí nos comentários também a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e vai. Gente, segue lá o Matheus, tá? Ah, eu não sigo o Matheus? Meu Deus. Pensei que eu seguia já. Eu já vi uns 4 vídeos dele. Mas enfim. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, sobre essa dívida. Porque tem algo que não bate aí, tá? Eu vou pegar pra vocês. Vamos lá. São 96 vezes. Então a gente vai partir do qual princípio? 1,8 milhão dividido em 96 vezes com juros anuais de... Vou colocar 16%. Quanto sai cada mensalidade? Gente, aqui mais ou menos, e de novo, de novo não, né? Eu coloquei 16% porque a nossa taxa de juros tá por volta aí dos 14, 15% há alguns anos. Mas como é uma dívida um pouco mais alta, é uma pessoa que tá no Banco do Brasil, o Banco do Brasil costuma fazer juros um pouco menores, então eu coloquei 16% e em alguns outros bancos poderia passar de 25%, mas vamos colocar 16%. Ela teria que pagar, gente, nas parcelas fixas, uma média de R$32 mil. Gente, a GK... Vamos lá. Tem atualmente quase 19 milhões de seguidores, né? Quase 19 milhões de seguidores. Ela, gente, possui um engajamento até que ok. Não é engajamento lá enorme, mas é um engajamento ok, tá? Nada demais. Mesmo com o engajamento que ela tem, gente, ela poderia facilmente, sabe, pagar 32 mil por mês. Não teria um motivo para não pagar. Ainda que se você pegar pra ver, ela é embaixadora da Philips, do PicPay, da Shopee e do Kawaii. Só que ela já ganha mais do que 32 mil pra poder pagar as parcelas. Se não tava pagando, provavelmente deve ter rolado algum problema aí na contabilidade. Talvez a GK possa ter sido roubado, sei lá, né, às vezes. Mano, você tem tanta grana,
grana e você tá tão envolvido em teu trabalho que você paga alguém pra cuidar das coisas, essa pessoa só pode te roubar, né? Mas aqui, gente, supostamente, porque, sinceramente, não conheço nada da agência de Tudo de GK, mas é muito estranho que uma pessoa com esse alcance, e que ela faz muita publi, tá? Porque aqui, ó, eu já encontrei uma publi, duas publis, sabe? 3 publis, só que também é publi 4, acho. Gente, ela tem bastante publi, sabe? Ela não é uma pessoa que não tem publi pra não pagar. Eu sem falar que, gente, ela ainda, pelo visto, é embaixadora até da BYD. Pô, ela tem um monte de coisa que ela faz de propaganda. Como que uma pessoa dessa não consegue pagar uma mensalidade de 32 mil pro banco? Assim, eu acho que tem algo de errado aí. Pode ser que seja uma jogada pra tentar fazer a dívida ficar o mais longe possível e empurrando ela com a barriga pra caducar? Pode. Sei disso? Não. Mas é muito estranho, na minha opinião, que uma pessoa com esse nível de parcerias, de ser embaixadora, com esse alcance, que faz muita publi, não ter 32 mil pra pagar é meio estranho, gente. Assim. Só quero dizer que eu acho meio estranho. Mas me fala aqui embaixo o que você acha dessa queda, né? Porque a conta da GK chegou e eu até agora não entendo como que essa conta é tão grande pra ela, mas, né? No mais, espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos no próximo.